A história que a gente vai mergulhar hoje aconteceu há mais de 2.500 anos. É sobre um projeto de reconstrução que parecia impossível, mas que, de verdade, guarda lições muito, mas muito poderosas para qualquer desafio que a gente enfrenta hoje em dia. Bora então acompanhar essa jornada em 5 partes. A gente vai ver como um oficial do palácio lá na antiguidade virou um líder lendário cujas táticas de gestão de crise e de mobilização de pessoas ecoaram até hoje. E olha que interessante. A nossa história não começa no meio de escombros, não. Pelo contrário. Ela começa num lugar de extremo luxo, de muito poder. A capital persa de Suzã, lá no ano de 445 a.C. Então imagina só esse contraste. De um lado você tem todo o luxo, toda a segurança do Palácio Persa. Do outro chega a notícia terrível de uma cidade inteira em ruínas. É exatamente nesse choque de realidades que a nossa história ganha vida. E o nosso protagonista, Neemias, tinha essa função. Pensa na responsabilidade. Copeiro do rei. Ele era o cara de confiança máxima. Isso quer dizer que a vida dele e a carreira dele dependiam de manter sempre uma aparência positiva na frente do rei. E aí, no meio daquela rotina de luxo, chega essa notícia trazida pelo irmão dele, o Renene. Uma notícia que age como um gatilho, sabe? Ela vira o mundo de Neemias de cabeça para baixo e dá a ele um propósito totalmente novo. E o que é genial aqui é que a primeira reação de Neemias não é só de tristeza. Ela é emocional, claro, mas logo em seguida se torna espiritual e, mais importante, estratégica. Ele primeiro se alinha com um propósito maior antes mesmo de pensar em pedir qualquer tipo de ajuda. Bom, agora a gente avança um pouco para ver como o Neemias pega aquele peso, aquele fardo, e transforma num plano de verdade, num plano concreto. E tudo começa com ele correndo um risco enorme. Depois de meses sofrendo em silêncio, a tristeza dele finalmente aparece no rosto. E quem percebe? O homem mais poderoso do mundo, o rei. E ele faz uma pergunta que poderia ter custado a vida de Neemias. A tensão aqui é altíssima. O que ele faz em seguida é uma aula de liderança. Chega em Jerusalém quietinho, sem chamar atenção. De noite ele vai sozinho inspecionar os muros. Ele queria ver com os próprios olhos, sabe? Diagnosticar a realidade nua e crua. Só depois de ter todos os dados, só depois de entender o tamanho do problema, é que ele se prepara para apresentar o plano. Primeiro os dados, depois o discurso. Certo, o diagnóstico está feito, o plano técnico está na cabeça dele, mas agora vem o maior desafio, que não é técnico, é humano. Como é que se inspira um povo que está desmoralizado, que está desanimado, a acreditar num projeto de reconstrução que parecia sinceramente impossível? A chave está na linguagem. Repara que ele não diz "eu vou reconstruir", ele diz "vamos reconstruir". Esse "vamos" muda tudo. Ele cria um senso de dono, de responsabilidade compartilhada. Ele transforma o projeto dele no projeto de todo mundo. E o resultado é incrível. Sacerdotes, perfumistas, ourives, governantes e até as filhas dos governantes, todo mundo se junta. A obra une a sociedade inteira. Isso mostra uma coisa fundamental. A restauração de verdade de uma comunidade, de uma empresa, de qualquer projeto, exige que todo mundo participe. Não tem espaço para carreira solo. Mas é claro, né? Assim que o trabalho começa a andar, que o progresso fica visível, os inimigos aparecem. E isso força o Neemias a mudar de estratégia de novo. E essa oposição é bem organizada. Eles começam com táticas que a gente conhece bem. Zombaria, ridicularização, para tentar minar a moral do pessoal. Quando isso não funciona, eles partem para ameaças reais, para ataques físicos e até para campanhas de fake news e distração. E para piorar, além da pressão que vem de fora, começa a pressão interna. O cansaço físico, o medo, o pessoal começa a desanimar. É aquele ponto crítico, sabe? O momento em que a maioria dos projetos grandes simplesmente desmorona. Só que a solução do Neemias para isso é simplesmente brilhante. Ele não manda parar a obra. Ele equipa o povo para ser, ao mesmo tempo, construtor e soldado. Uma mão na colher de pedreiro para continuar construindo e a outra mão na espada para defender o que estava sendo construído. Fantástico! E mesmo com toda essa confusão, ameaça de fora, crise interna, o foco do Neemias é uma coisa impressionante. E é esse foco que leva a um final que ninguém acreditava ser possível. Essa frase, essa resposta que ele dá para os inimigos que tentam distraí-lo, ela ficou para a história. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer.
É a recusa total de se deixar levar por distrações. É uma aula sobre a importância de saber dizer não para proteger aquilo que realmente importa. E o resultado? Em 52 dias, 52, contra todas as previsões, contra todos os ataques, o muro inteiro fica pronto. Um tempo que parecia simplesmente impossível. Porque no fim das contas, a gente percebe que nunca foi só sobre um muro de pedra. O resultado foi uma vitória psicológica, espiritual. O projeto físico, o muro, serviu para reconstruir algo muito maior: a segurança, a dignidade e o espírito de toda uma comunidade. Então, o grande legado dessa história é um modelo, um plano de 3 partes para reconstruir qualquer coisa que esteja quebrada. Começa com um propósito muito claro, passa por um planejamento realista e se sustenta com a perseverança absurda para continuar em frente, mesmo quando tudo parece estar contra. E essa história de mais de 2 milênios nos deixa com essa reflexão, né? Quais são os muros que estão quebrados no nosso mundo, na nossa vida, nos nossos projetos? E talvez mais importante, qual é a primeira pedra, o primeiro passo que a gente pode dar hoje para começar essa reconstrução?